Bom dia. Como é que estão os EVOs? Como é que está o andamento das atividades dos EVOs? Alguém quer se manifestar? Alguém quer dizer alguma coisa sobre como que está sendo a execução dos exercícios? Não, não é chato não, gente. Costumo até dizer que é terapia. É difícil, mas chato não é. Pode falar, Eurico. Então, eu tenho uma dúvida quanto à questão da angulação de desenhos que possuem rampa. No caso ali, quando eu for recriar aquele molde 3D de desenho, eu tenho que fazer exato no mesmo ângulo que está representado ali? Ou, tipo, posso tentar me aproximar daquele ângulo? Parte da angulação, tu se refere à angulação das vistas. Isso, é tipo aquele exercício ali que você demonstrou pra gente no YouTube, quando você recria um molde em 3D ali. Quando recria a perspectiva. São os ângulos da isométrica. No caso ali do exemplo, eu fiz os eixos da isométrica. Aí lembra quais são os eixos da isométrica? Sim, sim. Não, quando essa parte, ok. Só que eu digo a angulação da rampa do desenho, não a angulação do desenho em si. Porque aquela peça ali tinha uma rampa no meio, certo? Certo. Então, eu quero saber da angulação dessa rampa, porque eu achei meio complicado de recriar aquele ângulo no molde 3D. Sim, eu entendi a tua pergunta agora. Na verdade, a angulação, né, de partes da peça, que é o caso da tua pergunta, né, tu deu bem, descreveu bem o exemplo ali do tutorial. Você vai determinar pelas medidas horizontais e verticais, então vai variar conforme a peça, né? Naquele caso da peça do exemplo, dos vídeos, né? Tanto do parte 1 quanto do parte 2, né? Um é continuação do outro. Aí, como que foi feito, né? Eu calculei o início da rampa, a altura inicial da rampa e a altura final da rampa. Por quê? Porque a inclinação ela aparece na vista lateral, né? De forma omitida, mas é representada, digamos assim, né? Ela é representada na vista lateral, lateral esquerda no caso. Então, você vai descobrir os pontos que vão definir a inclinação, tá? Então, vai variar de peça para peça. Naquele caso ali do exemplo, foi 1/3 abaixo da metade da peça, para a altura inicial da rampa, a parte mais baixa da rampa, e a parte mais alta da rampa, ela foi 1/3 acima da metade da peça. É claro, então, naquele caso específico eram essas medidas. Aí, para outras representações, por exemplo, aqui no EVO 4, tá? Tem uma rampa descrita aqui em algum lugar.
Então, aí você vai tentar descobrir qual que é a vista que contém essa rampa. No EVO3 também tem um desenho com rampa. Mas como que você vai descobrir? Você vai ter que achar os pontos que vão definir da dimensão que vai definir a inclinação da rampa. No caso da peça do exemplo, era a altura. Tá claro? Entendi. Beleza, então. Porque varia, na verdade, não tem uma resposta fixa, né? Vai depender, para te dar uma resposta certa. O que que é preponderante na hora de definir a inclinação da rampa? Você verificar qual que é a dimensão que determina essa inclinação, que essa a direção, a dimensão que vai conter as medidas que definem a inclinação da rampa, e você vai ter que verificar qual que é a vista que essa inclinação está representada, tá? Aí, com base nessas duas informações, aí você vai conseguir obter informação de qual que é a inclinação certa da rampa da peça representada. Tem uma coisa que eu queria saber e perguntar para vocês. Vocês já acharam algum exercício que tenha mais de uma resposta do EVO? Acredito que vocês deviam estar ainda nas primeiras folhas, porque também, pelo que eu estou vendo, tem bastante trabalho das outras disciplinas também. Se alguém já chegou num desses exercícios com duas respostas, é bom avisar, tá? Inclusive, aquele que eu mostrei no tutorial, ele tem duas respostas. Só que a segunda resposta não é tão trivial assim. Terceiro
Gente, estão me ouvindo? Tá. Deu um probleminha aqui com a rede Wi-Fi, aí eu vou atendê-los pelo celular aqui mesmo, tá? De qualquer modo, a reunião está sendo gravada, a aula está sendo gravada, né? E eu consigo controlar por aqui também. Bom, queria saber como é que estão as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma pergunta relacionada aos exercícios, além da pergunta do Eurico, né, que era sobre a inclinação de algumas partes da peça, das peças dos exercícios. Eu estou vendo aqui no chat que a minha internet foi totalmente para o espaço, pelo menos o Wi-Fi. A do celular tinha ido também. Aí eu reiniciei e deu tudo certo aqui. Uma coisa que eu queria saber, eu falei bastante agora enquanto eu estava lendo o chat, deu para ouvir? Que eu nunca fiz aula assim com equipes no celular ou nos equipamentos mobile. Então, Renata, o exercício 3 da folha 1, deixa eu tentar fazer algo diferente aqui. Deixa eu tentar mostrar as folhas aqui do celular, utilizando o celular. Espera aí.
Deu. Bom. Só para lembrar, as folhas solicitadas eram a 1A, 2A, 3C e 4A, certo? Só para para conferir. Que eu não estou conseguindo acessar o Moodle daqui. Eu teria que... Eu não consigo acessar ao mesmo tempo que eu estou fazendo a chamada e o Wi-Fi ainda não voltou aqui. Era isso? Qual a única diferença é que era 1B, na verdade. Era 1A, 1B, 3C e 4A. Ah, tá. Tá certo. Então, a gente abre aqui um B. Tá, a Renata tinha perguntado da folha 3, do exercício 3 da folha 1. Sim, ele tem duas respostas. Eu não estava lembrada, mas sim. Ele tem duas respostas, assim como o segundo, que foi o que eu mostrei no tutorial, ele tem também, tá? Mas a segunda resposta dele não é tão trivial, tanto é que a gente, quando fez os gabaritos, a gente só foi achar mais de um semestre depois. Então, a resposta dele não é tão trivial assim. Vou virar a câmera aqui. É esse daqui, né? Renata pediu para falar, tu pode falar. Calma aí, deixa eu formular a pergunta aqui. Caraca, eu esqueci o que eu ia perguntar, desculpa. Ah, depois tu lembra, se quiser pedir para falar depois, pode falar também. Beleza. Ó, tá dando certo isso aqui. Gostei. Ah, tá. Era sobre a visualização do exercício. Deixa eu virar a câmera aqui só um instantinho. Professora, eu lembrei. Tá, pode falar. É que quando a gente vai fazer os desenhos na folha, ele dá mais de 4, dá 5. E se fizer o que você passou, vai dar menor? Pode ser menor? Primeiro lugar,
o que que é 4 e o que que é 5. Espera aí, deixa eu te mostrar. Não consigo colocar minha câmera, só um minuto. Deixa eu ver. Tá vendo? Não, E agora? também não. Agora mudou a imagem, agora sim. Tá. Tá. É que ainda está fraco. Isso aqui a gente tem que fazer o comprimento tem que ser de baixo, né? Certo. Certo? Então, só que aí, aqui você falou que dava 4, né? Vai dar 4 porque eu adotei uma unidade de medida que dá 4 repetições. Mas aqui dá 5 repetições, no meu deu 5. Qual que é a unidade de medida que tu adotou? Eu estou usando a ponta do lápis. Eu estou usando espera aí. Estou usando isso aqui, ó. Tá, é que no meu deu 4 porque eu comparei, eu botei na ponta do lápis, eu marquei no meu lápis o tamanho da profundidade. Então, se você marcar você vai reparar que se você comparar com o tamanho da profundidade, você vai ter 4 unidades de medida. Mas aí você falou que é para gente que a gente podia medir lá no vídeo. Você falou que a gente podia medir através desse desenho aqui, né? Tipo a largura e a altura. E foi o que eu fiz. Mas mesmo assim não dá. Daí eu tenho que só se eu diminuir a quantidade da ponta do lápis, então. Tem certeza que não dá? Eu já medi outras vezes também. No meu deu 5. Não sei se mais alguém deu. É bom dar uma conferida. Alguém poderia falar aí, né? Pra gente. Assim, ó, porque pode dar 5 unidades se tu usar uma medida menor do que a profundidade. Agora, se tu usar a profundidade, vai dar 4 unidades. Só que aí, assim, ó, se tu usar a unidade menor, aí vai dar 5 unidades na largura e a medida de altura e de profundidade também vão ser diferentes. No caso, a profundidade não vai ser mais 1, ela vai ter um outro valor, né? E que vai ser proporcional vai ter as mesmas proporções das medidas apresentadas no exemplo. E foi bem engraçado, porque assim, é que eu apaguei aqui o meu. Não está muito claro, você não vai conseguir ver o meu sólido que eu tinha feito. Está conseguindo ver? Não, não consegue, né? Está muito claro. Eu tinha feito o meu sólido e apaguei para refazer. Aí ele tinha dado menor. Aí estava dando erro na hora de fazer essas linhas, tracejar essas linhas do meio aqui. Só que aí aqui no desenho tinha dado certo. Aí eu vim ver qual a diferença, porque no meu desenho eu tive que fazer as frações, tudo. E nesse eu não precisei. Aí eu vim conferir. Aí eu notei essa diferença. Como assim tu não precisou fazer as frações? Eu fiz aqui no meu rascunho. E aqui, na folha de desenho mesmo, eu não precisei fazer porque estava aumentado. Mas não faz sentido isso. Pois é. Tem que fazer o que faz sentido. O de mais alguém aí deu... Será que deu erro, assim? Responde aí, gente, por favor. Eu estou com vergonha, ninguém vai responder. Eu nem entendi o que você quis dizer, na verdade, nesse negócio de 4 e 5, porque eu só medi. O seu deu certo? Deu. Eu não entendi, na verdade, eu não consegui entender o que deu errado, entendeu? Por isso que eu não estava respondendo. Então, o Eduardo, eu acho que também pode ser que não tenha ficado claro para as pessoas, né? É que no caso da Renata, pode ser que tenha dado uma quantidade de medidas diferentes, né? Diferente de 4 unidades. Na largura, por exemplo,
porque no caso dela deu 5, porque talvez ela tenha adotado uma unidade de medida menor. Aí, nesse caso, as outras dimensões também vão ter tamanhos alterados, né? Vão ter quantidade de repetições dessa unidade de medida diferentes. Não vai ser a mesma quantidade que aquela que eu mostrei no vídeo, né? Aquela Mas que a eu mostrei... proporção vai ser mantida, né? Isso, exatamente, a proporção tem que ser mantida. A regra é essa. Não sei, porque eu usei também outra unidade, mas acabei fazendo tudo na proporção e eu não tive problema em encontrar os pontos, então, assim, fiquei meio confusa com essa dúvida, na real. Não, mas o que tu comentou tá certo, né? O importante é tu manter a proporção, porque, por exemplo, tu poderia fazer tua profundidade, poderia adotar metade do tamanho da profundidade. Aí, no caso, a quantidade de repetições dessa unidade, ela seria dobrada, né, em relação ao exemplo. Só para dar um exemplo de alteração, né? Sim, eu também. Os sólidos eu fiz com proporções menores, até porque não tinha muito espaço, mas eu não sei, na verdade, o que deu errado no dela, porque eu não consegui entender ainda muito bem. É que talvez nem eu tô tenha adotado entendendo. a unidade quebrada, tá? Para Sim. acontecer isso. Pode ser isso, ou talvez, peguei como unidade de medida a própria ponta do lápis, sem ser nenhum elemento de desenho. Pode também. Aí é mais fácil de dar algum valor quebrado, mas pode acontecer, e desde que a proporção esteja mantida, o desenho pode sair certo também. Aí, Renata, então assim, pela tua descrição, tu tem que verificar de novo as medidas da peça e verificar se as proporções são as mesmas daquela do exemplo, tá? Então, tira as proporções entre lados do exemplo, tira a medida da tua peça com a tua unidade e depois compara para ver se a proporção dá a mesma entre todas as dimensões. Tá? Assim é uma forma de tu corrigir, tu avaliar se teu desenho está certo. Só um pouquinho que eu quero dar uma melhorada numa coisa. Assim vai ficar melhor. O Eurico quer falar? Isso. Então, eu ainda não comecei a fazer, e uma coisa ali que me chamou a atenção agora, que eu não tinha me atentado, é essa questão da proporção em relação ao sólido de origem. Como é que eu não sei se você fala isso no tutorial, eu não consegui nem assistir direito ainda. Como é que eu consigo manter essa proporção entre a figura representada ali e o sólido de origem? Eu faço, tipo, 1:2, uma coisa assim? Na verdade, tu vai tirar as medidas a partir das vistas. Aí, dependendo das medidas que tu tirar nas vistas, aí tu passa a proporção dos lados para o sólido de origem. Na verdade, sólido de origem, né, da folha 1 é o mesmo para todas as peças, da folha 2 também. A folha, aliás, das folhas 1A e 1B são os mesmos, né? E da folha 3 é diferente em relação a 1A e a 1B, mas para todas as peças são os mesmos. E da folha 4 também. Então, é o mesmo sólido da peça 3, do desenho 3. E eu não sei se ficou claro. Entendeu? Na verdade, eu não consegui entender. Pode ser porque eu ainda não comecei a fazer, mas para mim tá um pouco abstrato. Não, mas assim,
como que tu obtinha as informações de largura, altura e profundidade das vistas, nos exercícios de vistas? Media Tem que com lápis, lembrar né? disso. Media com lápis, né? Isso. No caso, tu media diretamente da perspectiva. No caso do EVO, é o contrário. O caso do EVO, tu vai pegar a vista, tu vai selecionar a vista que tem as medidas de largura, a vista que está disponível, que tem a medida de largura. Se ela tiver a medida de largura completa, melhor. Tá? Aí você vai selecionar a medida da largura completa. Você vai selecionar a vista que contém a informação de altura, aí você vai medir a altura completa. Você vai selecionar a vista que contém a medida de profundidade, aí você vai aplicar essa profundidade ali nos eixos de profundidade do sólido de origem, no eixo, né, no caso. Aí você vai aplicar cada medida que você obteve, né, para cada uma das dimensões, em cada eixo do sólido de origem, e dessa forma você consegue construir o sólido. Agora eu consegui entender. Então, a exceção da folha 4, todas elas são o mesmo sólido de origem por folha. Tipo, a 1A é o mesmo sólido, a 1B é o mesmo sólido. Não, todas são o mesmo sólido de origem por folha. O que muda é que os sólidos de origem da folha 3 e da folha 4 são diferentes do sólido de origem das folhas 1. Uhum. E aí, por exemplo, na folha 1 eu posso representar uma vez só o sólido ou a cada desenho eu tenho que fazer ele também? Cada desenho tem que fazer, porque tu vai ter que montar a perspectiva para cada desenho. Beleza, então, entendi. Assim, ó, essa tua pergunta foi interessante para alertar o seguinte, né? Porque não existe uma única forma, tá? Eu não passei todas as formas de construção de perspectiva para vocês, eu passei só a que eu acho melhor, tá? Mas eu acho que é bom deixar claro aqui que existem também outras formas de construir perspectiva, que você não precisa desenhar um sólido de origem. Eu acabo passando sempre aqui desenho sólido, porque ela desenvolve, pelo menos acho que desenvolve melhor a competência que vocês precisam na engenharia elétrica, que é a parte da visão abstrata. E também saber reescrever, né, cálculos, por exemplo, para facilitar a modelagem, né? São essas competências que vocês vão precisar, na elétrica, na eletrônica e na produção. E que é o que trabalha nesses exercícios. Mas existem outras formas de você construir uma peça em perspectiva. Você pode fazer a peça por patamares. É um pouquinho difícil de explicar, mas eu quero ver se eu vou conseguir explicar. Você pode construir a peça, todos os elementos e detalhamento da peça na primeira unidade de altura, depois você sobe mais uma unidade de altura e faz todo o detalhamento referente àquela parte da segunda unidade de medida da altura, aí depois sobe mais uma unidade de medida de altura e faz todo o detalhamento, e assim sucessivamente, né? Dependendo da quantidade de unidades de medida da altura da peça. Da mesma forma, você pode fazer também por medidas de largura, né? Você constrói na primeira coluna da largura, primeira unidade de medida referente à primeira coluna de largura. Você faz o detalhamento, depois você acrescenta mais uma unidade, faz detalhamento, acrescenta mais uma unidade, faz detalhamento. É uma outra forma também de construir uma peça em perspectiva. E tem outra forma ainda, que é essa que eu acho um pouquinho pior, que é quando tem aquela folha com hexágonos, que é o modelo da folha utilizado na transparência. Tem essa forma também. Ficou claro para todo mundo?
O pessoal tá quietinho hoje. Pode falar, Renato. Eu ergui a mão? Foi sem Não, querer, então. não, É que nós, só abriu nós... o microfone. Ah, foi sem querer. Nós estamos quietinhos porque estamos pensando. Gente, qualquer dúvida é só chamar, tá? Vocês podem chamar levantando a mão, que eu consigo ver daqui. Também através da notificação, utilizando a arroba na frente do meu nome, tá? Eu tô com a câmera desligada, mas eu tô aqui ainda, tá? Quer falar mais alguma coisa, ô Renata? Não, desculpa, ele está abrindo toda hora. Ah, pode deixar que eu feche o microfone aqui.
Alguma pergunta? A Luiz pediu para falar. Tá me escutando, prof? Sim, sim. Ah, tá. Ah, tá. É que eu pensei que não tava. É que meu microfone não tava funcionando esses dias. Mas. É que eu perguntei no chat até. Mas, assim, ó. Na... No caso do exemplo do vídeo, né? Que tu falou que tem outra forma de visualizar. Aí eu tava aqui tentando pensar, tipo. Do jeito que eu queria saber só se esse pensamento tá certo. Mas é que, assim, é como se, sei lá. Tá, é como se ó, fosse uma visão de trás e vira de cabeça pra baixo, sabe? Tipo,
é que, por exemplo, foi que eu consegui pensar assim, mas é como se aquela parte de baixo não, tipo, aquela parte de baixo da... É que, sabe, fosse uma rampa invertida, sabe? Que assim, embaixo dela, embaixo do pontilhado lá, que tu faz, traça, né? Lá tivesse como se fosse vazio, e aí tu tá vendo de trás, sabe? Tipo, tu aí teria que fazer os pontinhos onde tu faz. Eu vou tentar fazer uma folha aqui, qualquer, Isso, tenta fazer o desenho e aí tenta mostrar aqui. só para ilustrar, assim. Aqui, vou fazer aqui alguma coisa. Dá pra ver mais ou menos? Peraí, deixa eu ver. É que eu já pensando meio assim, tipo, outra forma de ilustrar. Mas é que eu não sei, que eu tava. É que tu falou que tinha outra forma, eu comecei a tentar pensar assim, mas. Não? Não seria isso. Eu não sei, tem como explicar mais ou menos como seria, porque eu não sei, eu fiquei com dificuldade de imaginar, tipo, outra forma, sabe? Eu vou deixar como desafio para vocês, tá? Sim. Realmente não é uma forma tão simples de se obter a segunda resposta, tá? Quando eu avalio, se fez uma das respostas corretas, é correto, tá? Não é obrigatório fazer as duas, Uhum. tá? Tudo bem, é que sabe, tu falou, eu fiquei meio curioso, assim, pra saber como que Não, é. mas isso é bom, né? Isso é bom. Aí se então tem curiosidade, né? Aí pode tentar buscar outra forma. Eu prefiro também deixar para vocês tentarem descobrir. Aí, Ok. se vierem a descobrir, pode me mostrar que eu avalio e vejo se é correto ou não. Não, tudo bem. Tá, obrigado. Eu vou tentar Mas, aqui ver uma outra forma. mais alguma pergunta?
Oi, professora. Eu tenho uma na folha 4, mas eu não sei se você vai poder me responder ou se ela vai ser a resposta do exercício. Hum, Eu vou tentar abrir aqui a câmera. Não sei se dá para ver ainda não dá. agora. Esperar um pouquinho. Agora deu. Deixa eu ver. É esse sólido aqui. Tipo, aqui em cima. Ai, calma, que eu não tô achando a ponta. Aqui em cima, eu queria saber se ele pode ficar aberto ou se tem algum problema. Tipo, que não. Eu não conectei esses pontos aqui. Eu deixei como se aqui em cima fosse só essa tracinha e depois descesse a rampa. Não, não teria problema, não. Nesse caso, não teria problema, por quê? Porque eu não consigo compartilhar a tela aqui, tá? Mas deixa eu. Tu pode botar um pouquinho mais para a esquerda a peça em Aqui? perspectiva? Isso. Aí tá ótimo. Nesse caso, não tem problema, porque se você manter a linha, né, que vai da parte de trás da peça até a parte da frente, o topo da rampa que vai da parte de trás até a parte da frente, uma linha única, não tem problema nesse caso. Por quê? Porque tu compôs uma rampa inteira nas laterais, então nesse caso não tem problema, tá? Certo, obrigada. Uai. Nada. Mais alguma pergunta?
Pode falar, Renata. Eu acabei de ver os outros desenhos, parece que são menores. Esse que você fez é menor que esse terceiro. Ele vai dar diferença mesmo nas unidades. Eu vou pedir para te conferir de novo. Meu Deus, não pode. Será que eu estou errando tanto assim? Eu já fiz o gabarito das peças e não deu problema nenhum. Mesmo? Uhum. Estranho. Então tá bom. Tá uma olhada boa aí. Certo. Peraí. Ai, deixa eu desligar aqui. Acabou a experiência com o celular. Ufa, estão me ouvindo bem? Renata, quer falar mais alguma coisa? Foi sem querer de novo? Como que abaixa aqui? Abaixou. É só apertar de novo. Deu. Agora eu quero falar assim. O que eu Pode descobri falar. aqui foi o seguinte. Nesse desenho, eu peguei uma linha. Não, eu peguei uma linha como se fosse uma linha. Eu peguei, sabe a linha? Essa linha que está deitada, eu peguei uma unidade praticamente da linha da ponta, da primeira, da de baixo, e depois eu peguei uma medida da última ponta, que também vai dar mais uma. Tá, mas o que tu considera como ponta? A ponta do quê? De que parte da peça? Da reta da visão superior. Mas aí seria na largura ou na profundidade? Seria a profundidade. Ah, que é a vertical. É, Tá. mas aí Aí eu o acho que que eu que descobri deu? o erro, vamos ver. Mas depois eu vou ver isso direitinho. Era isso só.
Mais alguma pergunta, gente?
Vamos ver perguntas. Ciene é o que, Renata? Ah, tá. Então, tá certo. Não, tudo bem, não tem problema. Deixar aí vocês fazendo os exercícios e quando aparecer pergunta, aí pode perguntar.
Mais alguma pergunta? Finalzinho? 1 minuto. Bom, gente, então por hoje era isso, tá? Desculpem pelo transtorno, né? A internet não funcionou bem, mas eu peço desculpa mesmo assim. E bom fim de semana.